Bom dia! Saudades de trazer as palavras de Deus, porque as palavras de Deus é vida para mim, é que me mantém viva e em movimento. E estou feliz de ter sido escolhida por Deus para trazer a mensagem que Ele ministrou ao meu coração, para a sua igreja, para aqueles que carregam os seus sonhos, os seus projetos, as suas revelações. Porque por misericórdia, Deus tem revelado aos seres humanos aquilo que Ele vai fazer com a nossa vida. A nossa vida neste mundo não é por um acaso. Deus, tudo que Ele nos dá tem um propósito. Então, o seu nascimento carrega um propósito. A sua respiração carrega um propósito. Mesmo experimentando nesta vida, quero deixar claro para você e lembrar a você, como me lembra agora o Espírito Santo, que o sofrimento é nesta vida, é neste mundo. Jesus disse: neste mundo tereis aflição. Não no mundo dele, não nos que nos espera, é neste. E o Senhor me traz aqui com a mensagem para falar sobre sonhos, sobre revelações através de sonhos, sobre os seus planos que está num plano espiritual, mas que a você já foi revelado. Mas que, por causa daquilo que você carrega, tem gerado inveja, tem trazido dor e tem trazido sofrimento. Eu vejo na palavra de Deus e Deus me traz isso agora. Você pode não entender, mas Deus tem revelado aos seus. Porque que no meio do seu ministério Deus tem tirado pessoas. Pessoas que você não esperava que questionasse o chamado de Deus na sua vida. Seus próprios irmãos, como os próprios irmãos de José questionavam. Quer dizer que tu vai governar sobre nós, falando com as minhas palavras. Então, existem muitas pessoas que questionam o trabalhar de Deus na tua vida, as revelações de Deus na tua vida, os projetos de Deus para a tua vida, para a tua família e para a tua história. Questionam o futuro de Deus para contigo, nos diz o Senhor. Mas é que o plano de Deus, aquele que entregou a respiração, a vida, Ele tem um controle da minha história, da tua história e está nos preservando por causa do propósito que esta vida, essa respiração carrega para a glória do nome de Deus. Para a glória do nome de Deus, para que o nome de Deus seja conhecido e glorificado. E que eu e você, por perseverarmos em fazer o bem, em não desistirmos do propósito de Deus para com a nossa vida, dos seus sonhos e das suas revelações, venhamos eu e você a ser fonte de vida, fonte de vida, fonte de vida, para matar a sede daqueles que estão com escassez, daqueles que estão passando por momentos difíceis, daqueles que estão passando por necessidades básicas, por exemplo, seja fisicamente ou espiritualmente. Pessoas que estão há muito tempo convivendo com diagnósticos. Como ter esperança para um futuro? Como continuar acreditando que a minha vida ainda há um propósito quando o meu diagnóstico, ele afere morte, ele ameaça morte? Como continuar acreditando que eu vou romper financeiramente, eu vou romper na saúde, eu vou romper na área familiar, eu vou romper em relacionamentos saudáveis? Como acreditar se eu estou debaixo de dores, de ameaças, de maldade?
Porque o controle da tua vida e da minha vida não está nas mãos de homens, não está nas mãos de situações, não está nas mãos do diagnóstico, não está nas mãos da serpente, não está nas mãos de Amã. A minha vida e a tua está nas mãos de Deus, porque tu pertence a um Deus que é Deus, mas que também é Pai, um Deus que é Deus, mas que também é Pai, e que afirma sobre a minha identidade e a tua, e nos lembra nesta manhã: você é meu filho, você é minha filha, como ele diz em Isaías 43. Eu te fiz, eu te criei, para a minha glória, diz o Senhor. Tu és o meu povo. Então Deus lembra agora a minha identidade e a tua identidade. Deus lembra agora do alto preço que ele pagou para essa relação ser restaurada, para que houvesse essa conversa, essa oração. Deus fazendo intervenções no físico, contra a escassez, contra a maldade, contra sofrimento, contra a opressão, contra a violência física ou emocional ou psicológica. Deus, ele faz intervenções. Porque o plano que está em você não é seu, não é gerado da sua cabeça, não é você que simplesmente pensou e quis, porque existe isso na nossa humanidade. Mas é aquele plano que você não desiste porque vem de Deus. É Deus que gerou. E tem surpresa de Deus nesse caminho para você. No caminho que Deus tem para você, tem surpresa. Tem acessos e portas que eu e você nem imagina, que a gente nem cogitou na nossa mente. Igual a José. José nem imaginava que o plano de Deus era no Egito. José já estava no ambiente, já estava na porta. A porta só ia se abrir. Abriu uma porta para José na casa de Potifar. Abriu uma porta para José, um acesso dentro de uma prisão para cuidar de outros presos. E dentro da prisão, Deus abriu uma grande porta. Porque ali, naquela porta, onde José cuidava de pessoas, administrava, governava, alguém viu José e Deus usou José para ser fonte para uma multidão. Então eu não sei quem não quer você na mesa, quem não quer você numa convivência, quem não quer você em uma relação. Mas eu estou aqui para te lembrar quem te quer. Quem amou a ti a ponto de dar o filho? Quem amou a ti a ponto de querer restaurar essa relação? Porque nos arrependemos, abandonamos os maus caminhos e agora, debaixo da palavra de Deus, temos caminhado, não numa força humana, não com a nossa humanidade, não dependendo das nossas células, não dependendo de circunstância, mas confiando na palavra, confiando em Jesus Cristo, tendo fé nele e se movimentando, porque cremos nele em meio à dor, cremos nele embora a notícia seja mal, cremos em Jesus Cristo, que pode e quer mudar a nossa história, que pode e quer mudar o diagnóstico, que pode e quer te dar uma família, que pode e quer te dar um futuro. Se você crer nele, se você se movimentar por ele, se na sua mente só tiver ele. Porque se tiver os seus irmãos, como de José, na sua mente, você pode pensar em desistir. Se é o diagnóstico que domina a tua mente, você não vai sair do canto feita a mulher do fluxo de sangue. Você faz por si mesmo, você se movimenta por si mesmo, porque você crê em Jesus, porque você tem expectativa nele, e porque dele você crê. Ele pode fazer um milagre, ele pode abrir a porta, ele pode me restituir, ele pode recuperar a minha saúde. É o Filho de Deus. É Jesus Cristo, não é sobre Lília, não é sobre Linha, é sobre Jesus Cristo, é sobre o seu poder, é sobre a presença de Deus, o Espírito Santo que nos guia e nos faz frutificar, não mais egoísmo, não mais a carne, mas frutificar bondade, amor, misericórdia, perdão, em meio à maldade.
José frutificou da presença de Deus, da integridade do seu coração. Daniel frutificou da presença de Deus, da integridade do seu coração. Pois um coração corrupto, um coração corrompido, ele pratica maldade, ele não pratica o bem. Ele trai, ele engana, ele mente, ele manipula. Ele traz desordem, ele traz confusão, ele traz separação. Mas um coração íntegro nas mãos de Deus, ele é fonte, fonte de bênçãos, fonte de bênçãos, fonte de bênçãos, fonte de bênçãos. E é o lugar que Deus quer colocar eu e você. A você que tem perseverado por amar a Deus. Preste atenção em algo aqui que o Senhor traz para mim e para você. Lá em Gênesis, capítulo 37, verso 25. Depois, sentaram-se para comer. Quem sentou para comer? Os irmãos de José. Você já viveu isso na sua vida? Alguém praticou a maldade? Alguém te lançou no poço, rasgou as tuas vestes e depois viveu sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Preste atenção. A palavra de Deus nos revela que os próprios irmãos, em capítulos lá na frente, quando eles vão para o Egito, né? Numa época de escassez, ou seja, Deus movimentando o cenário para cumprir a sua palavra, a palavra liberada para Abraão. Existem palavras de Deus que eu e você nem conhecem, mas está sobre a nossa vida. E eles mesmos dizem, né? Quando está acontecendo ali algo no Egito, que eu não vou entrar dentro, mas José vê os seus irmãos, enfim. E eles dizem assim entre si: nós vimos a angústia da sua alma quando nos suplicava socorro, falando com as minhas palavras. Então José aqui, neste momento, lá nos capítulos à frente, vai nos revelar que ele, nesse momento, ele suplicava socorro aos irmãos. E os irmãos, estavam comendo, sentados, comendo, enquanto ele está dentro do poço. Leia comigo as palavras de Deus. A palavra de Deus diz que os irmãos de José vê José. José, ele é aquela pessoa de prontidão, obediente. Ele faz a coisa certa. O pai dele dá uma missão a ele, um propósito, e ele tem que ir lá se encontrar com seus irmãos. E os seus irmãos, quando o veem, tramam o mal. Lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E a palavra de Deus nos afirma que eles são invejosos. E tudo que o invejoso quer é a tua morte, é a tua destruição, é que o futuro que Deus tem com você não aconteça. Uma pessoa invejosa, ela pratica maldade. Ela pratica o mal, porque a inveja é como um câncer que corrói os seus ossos, que rouba a sua vida, que rouba o seu futuro e que te faz não viver a sua vida, mas viver para ser atrapalho, pedra de tropeço, adversário do próprio Deus. E isso é um perigo enorme. Ser adversário do próprio Deus. Porque os sonhos de José não é de José, é de Deus. O que foi revelado, a revelação a José, não é de José, é de Deus. É um plano do futuro, é um plano para salvar o povo de Deus. O povo que Deus diz: eu fiz, eu criei, eu amo, eu entreguei a vida do meu filho. E existe agora. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas essas aqui são pessoas, seres humanos. Aqui é família que estão tentando ser adversário, matar aquele que carrega o plano de Deus e que salvaria a própria família em um tempo futuro, aonde a família não tinha o controle, mas seria atingido por uma escassez no mundo. Mas José estaria posicionado para ser fonte de bênçãos em uma época de escassez. Mas é a própria família
que tenta matar José. E muitas vezes isso é uma mãe, isso é um pai, isso é irmãos, é família. Está no mesmo ambiente, mas as suas ações aferem morte. E morte pode ser morte física, que aqui a intenção era morte física, mas o plano não foi até o final, porque Deus ele faz intervenções. Deus ele traz livramento em meio à maldade, te tira do ambiente que a intenção daqueles que estão ao teu redor é te matar. Aí Deus faz passar uma caravana para te tirar do ambiente de morte, do ambiente que pessoas têm tramado para destruir a tua vida, diz o Senhor. Essa caravana não é por acaso. Essa caravana não é por acaso. Essa caravana é livramento. Essa caravana é livramento, diz o Senhor. Então eles praticam a maldade, sentam para comer, como se não tivessem nada maligno dentro de si. Mas Deus sempre revela a malignidade que está nos corações das pessoas. E essa malignidade é revelada com ações, com comportamentos. Do mesmo jeito que eu e você hoje, pela graça, pela capacitação, eu gosto muito de falar sobre isso, da capacitação e da glória para o Espírito Santo de Deus, pela presença dele, que nos convence a não agirmos por nós mesmos, mas traz ideias que glorificam ao nome de Deus. Então eu fico muito feliz com essa presença maravilhosa. Então veja, eles avistam José. Só para eu ver a parte que diz. Pronto. É na parte 18, desculpa. De longe eles o viram de longe. E de longe tramaram o mal. O que é que eu ia fazer? O que é que ia acontecer? Eu vou agir dessa forma, porque não contavam com uma caravana. Não contavam com um livramento do próprio Deus. A palavra de Deus diz assim. Veja, de longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Era o plano. O plano de quando José chegasse perto deles, que eles estivessem todos juntos, era fazer algo que trouxesse morte. E isso pode ser uma morte emocional, pode ser psicológica, pode ser física, morte mesmo, como Deus revela o plano mal de querer matar Jesus e avisa ali a José e a Maria. Então, se você está dentro da igreja, tenha um relacionamento com Deus, porque Deus avisa até aqueles que querem lhe matar fisicamente e acabar com sua vida. E lhe tira de junto de pessoas que querem trazer morte com as suas ações. Morte emocional e psicológica. Então, o que acontece aqui? O plano dele é matar. Conspiraram contra ele para o matar. Então, existem pessoas que estão conspirando contra você para matar os sonhos que Deus gerou dentro do teu coração. Para matar aquilo que Deus ele tem te revelado através da sua palavra ou de sonhos. Então, para preservar o plano de Deus, Deus vai colocar uma caravana. Deus vai trazer um livramento para uma situação que você vai passar. Mas que não vai acontecer o quê? O plano mal que estão aqui tentando. José sofreu dentro da situação? Sofreu. Mas matar não matou. Ele se decepcionou. Ele conheceu as pessoas que estavam ao seu redor. Ele se entristeceu. Ele clamou por socorro. Muito provavelmente ele deve ter sentido muita dor. Muita dor.
por olhar para aquelas pessoas que são seus irmãos e dizer, como são capazes de fazer essas coisas? Muitas vezes eu sou humana como você, eu falei para o pai, com todo respeito, eu falei essa palavra, com todo respeito, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, e quem sou eu para te dizer isso? Mas se eu não falar, o Senhor já sabe, eu estou pensando isso. Por que permitiste essa dor? Dor que eu não queria passar, dor que eu não queria viver. E eu às vezes falava o nome de pessoas, por que fulano fez isso? Eu falando comigo mesmo, não falando com a pessoa, eu falando para Deus. Eu gritava de dor assim, por que você fez isso? É aquela dor que você não espera, que você não acredita que alguém é capaz de fazer. Porque você faz o bem, porque você dá o melhor, mas que você descobre, porque aqui foi um de repente. Um de repente assim, José já sabia que os seus irmãos tinham uma vida má, né? Ele dava más notícias. Seus irmãos tinham má fama. Ele falava dos seus irmãos para o pai. Mas fazer com ele é outra coisa, sabe? Então eu já vi momentos assim que eu disse pro Senhor, não é porque o Senhor permitiu, falei assim, né, com todo respeito, me perdoe, mas por que o Senhor permitiu essa dor? E também falei o nome da pessoa que provocou a dor. Por que fez isso? Não é? Você não espera. Mas às vezes é de pessoas que você menos espera, que trazem para vocês as maiores dores, que deixa você em uma situação tão difícil, e não te ajuda a sair. Quem já passou por isso aqui? Porque eu sei que Deus está me trazendo com essa palavra para falar com pessoas que foram deixadas dentro de poços, que foram deixadas em situações difíceis e que não tiveram ajuda para sair. Como assim? Sabe, eu entendo porque José disse assim para a mulher de Potifar quando o assediava. Por que eu faria isso contra Deus? Porque José ele tem no seu coração uma gratidão tão grande diante da trama que ele viveu da sua história, de que ele só está vivo e você só está viva e eu só estou viva porque Deus nos salvou. Então, ao invés de nós querermos dar um culto ao homem, o que nós carregamos internamente é dar um culto para a glória de Deus. Porque verdadeiramente entendemos, estamos vivos porque Deus me salvou. Então, por que eu iria fazer isso contra Deus? Por que eu iria ceder à tentação do diabo e fazer algo tão mal diante dos seus olhos? Então, eu entendo por que José fala isso. Porque ele, diante do que ele viveu, ele sabe, eu só estou vivo porque Deus, ele me protegeu. Então, em nenhum momento José esqueceu que Deus o protegeu. Porque você não é responsável pelo mau comportamento das pessoas. Porque tenha isso na sua mente. Eu demorei para entender isso. Eu quero trazer essa palavra para que você se levante em nome de Jesus. Pessoas que têm mau comportamento, elas vão querer fazer você acreditar mentalmente, psicologicamente, que o problema no ambiente é você. Elas irão tentar fazer você acreditar que é você o problema. E se você não tiver uma identidade, como o Senhor acabou de nos lembrar quem nós somos, você vai acreditar, eu sou o problema, eu sou chato, tem algum problema comigo? Não tem problema com você. Você não é o Jonas, um fujão, que está fora da sua missão. Não, de sua missão como mulher, de sua missão como filha de Deus, de sua missão, e você aplica se você é de sexo masculino, de sua missão como mãe, como esposa, ou como uma profissional em algum lugar que Deus tem te usado, algum território, como fonte, como administradora, como governadora em algum lugar. Porque Deus é um Deus que nos expande, que nos faz avançar territorialmente. Porque Ele quer se fazer conhecer nesse ambiente através da tua vida. Então Deus sim, Ele te tira de dentro do lar, mas não para tu escantear o lar, mas para que tu possa ser fonte de bênção
em outro ambiente. Você continua sendo bênção no seu lar, mas também é bênção na outra missão que o Senhor vai te entregar. Então, não acredite que você é o problema, porque você não é. E eu vou repetir isso quantas vezes você precisar para entender que não há nada errado com você. Tá errado com os irmãos de José. Tá errado com essas pessoas que têm malignidade, sentimentos maus, inveja. E que se deixam levar pela inveja, pela maldade. Que o próprio diabo está usando a inveja para quê? Para os influenciar mentalmente a agirem para matar você. Porque o diabo vai se usar daquilo que a pessoa é. Ele usou a boca da serpente, a astúcia da serpente. Então, astuta, a serpente já era uma característica da serpente. Então, ele usou a astúcia da serpente. Então, se essa pessoa tem inveja, o diabo está usando a inveja. Você está entendendo que o diabo vai usar algo que a pessoa já é invejosa, já é invejoso, já é uma pessoa que cobiça aquilo que não é seu, mente, manipula. Então o diabo já vai usar o que a pessoa já é. Judas era enganador. Não enganou Jesus. Jesus sabia o que ele iria fazer. E deu a ele a oportunidade de arrependimento, mudança e de limpeza pelas palavras, pela vida, pela mesa, por estar com o Filho de Deus. E você pode ver que Jesus não foi atrás de Judas. Judas e Pedro teve as mesmas oportunidades, todos os discípulos. Mas quando vem a peneira, quando vem a tempestade, então aí cada um revela. E é no momento da tempestade, no momento da limpeza, né, da tempestade, que vem a limpeza. Você expõe o que há de ruim dentro de você. Você expõe verdadeiramente os seus comportamentos, como Judas trai, como o outro que abandona, como o outro que nega. Mas havia sinceridade na vida de Pedro. Por um momento da carne, por um momento daquela situação, né? Você vê que a vida de Pedro foi completamente diferente, cheio do Espírito Santo. Para você ver como é importante a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Você vê que Jesus foi lá e diz: a minha missão, meu propósito contigo não acabou. Ele ia cuidar das ovelhas de Jesus. Ele ia fortalecer os seus irmãos convertidos. Por quê? Porque havia sinceridade em Pedro. Mas em Judas havia sujeira. Porque Jesus mesmo revelou na mesa que Judas não estava limpo. Então Jesus sabia. Ele não foi pego de surpresa. Jesus sabia que Judas o trairia. Então veja, aqui essa situação pega José de surpresa. Como alguém pode fazer isso comigo? Né? Se olhar para alguém que você ama, é seu parente, é seu familiar, é uma esposa, é um marido, e você dizer: como pode uma mãe e um pai agir assim? Como pode, né? Como eu tenho testemunho de minhas irmãs que o próprio pai violentou fisicamente e matou o psicológico dessa criança, roubou a adolescência e a juventude dessa criança. Então você pode dizer: como pode ter feito isso comigo? E eu te convido, em nome de Jesus, a não parar por causa da dor. A não parar por causa do mal. Mas a seguir em frente. Porque Deus mesmo trará aquilo que é bom, que é perfeito e agradável. O plano dele. Não o plano dos seus irmãos maus, mas o plano de Deus, que trará alegria para o teu coração. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus que, mesmo que tenha demorado, assim como nosso Deus e Pai alegrou o coração de Sara e fez ela rir, assim também vai acontecer na tua vida e na tua história. Assim também Deus vai mudar o teu nome. Não serás conhecido como estéril. Não serás conhecido como estéril. Não serás conhecido como estéril. H não vai se exaltar em cima de você. Não, diz o Senhor, porque a palavra vai se cumprir. Deus é quem te dará um sorriso. Deus é quem porá um sorriso
nos teus lábios, aquilo que o físico não fez, aquilo que foi impossível para você, aquilo que a matéria, que a terra, que o corpo não pode fazer, é Deus quem fará, é Deus quem agirá, e assim o nome de Deus será glorificado, visto, conhecido, e a tua vida carregará um testemunho para que outras pessoas que vêm depois de você, outras gerações, possam acreditar, como nós hoje acreditamos que mesmo na velhice, mesmo tendo passado tanto tempo, o Deus que nós servimos é um Deus que faz sorrir, um Deus que nós servimos é um Deus que realiza desejo e sonho ao seu tempo. O Deus que fez na vida de Sara, também fará na minha vida e na sua. Mudará o nosso nome e colocará um sorriso em nossos lábios, porque aquilo que é impossível não é impossível para Deus. E a tua vida será uma fonte de esperança daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus realiza. E eles também acreditarão que mesmo sendo violentados pela própria família, mesmo tendo sofrido dores por pessoas que amavam, eles acreditarão num futuro de governo, num futuro com a família, num futuro de prosperidade, num futuro de saúde, aonde a dor não parou, aonde a dor não matou, porque o próprio Deus que te gerou te salva, te protege e te segura pelas mãos, diz o Senhor. Amém? Creia na palavra de Deus. Então veja, de longe eles os viram e, antes que chegasses, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Vamos matá-los e abandoná-lo. Vamos matar e abandonar. Vamos fazer o mal e vamos abandonar. Diremos que um animal selvagem o devorou. Então, o plano deles é matar, abandonar o corpo e ainda manipular a situação ao seu favor, tirando totalmente a sua culpa pelos seus comportamentos e ações, quer manipular a situação, quer disfarçar, quer esconder o plano mal, as intenções más. Mas Deus é aquele que revela as intenções do coração. Passe o tempo que passar, Deus, ele traz a verdade. Deus, ele traz a verdade. Vejamos em quem vão dar os sonhos dele. O problema eram os sonhos, que eles não queriam que se realizassem. Mas o problema, sabe qual é? De quem se coloca como adversário, como pedra de tropeço, como Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu não levas em considerações as coisas de Deus. O plano de Deus para salvar, Satanás fez de tudo para interromper e para não acontecer. Satanás fez de tudo, o diabo, para que Jó amaldiçoasse Deus, mas ele continuou confiando em Deus, mesmo chorando. Porque ele pode ter tocado em áreas e roubado paz, Jó não dormia direito, mas a confiança em Deus estava intocável. Jó confiava em Deus. Jó confiava em Deus. Então o plano deles é matar os sonhos de Deus. É matar o futuro que Deus vai usar na vida de José. Não é sobre José. É sobre revelações que foram anunciadas a Abraão antes desses irmãos nascerem. Antes de sua família saber que você existiria, que era o ventre que carregaria você, Deus já tinha plano, Deus já tinha revelações, te revelou, trouxe ao teu conhecimento, não sabes como vai acontecer, mas vai acontecer. Você já está no ambiente em que Deus vai fazer um grande milagre. Você já está no ambiente em que Deus vai abrir uma grande porta, um grande acesso, um grande plano vai se revelar nesse ambiente que Deus está te fazendo acessar. Mas Lília, é uma prisão.
tem um monte de preso, como Deus tem uma porta dentro dessa porta. José já estava no Egito, e uma porta dentro de outra porta, de uma porta, e os sonhos de Deus se realizou. A primeira porta foi a cisterna. Depois da cisterna, que o jogaram, foi a caravana. A caravana levou para o Egito, do Egito para a casa de Potifar, da casa de Potifar para uma prisão, e da prisão para governar todo o Egito. Aleluia. Aleluia. Até quem faz o mal tá te empurrando para o teu propósito, para o cumprimento da palavra de Deus que está sobre a tua vida. Então veja, quem traiu Jesus estava participando do plano? Estava. E Jesus disse, vai rápido. Aquilo que tu tá pensando fazer, vai rápido. Para que acontecesse logo a salvação da minha vida e da sua. Para que hoje eu pudesse ter esperança de não ter uma família amaldiçoada por transgredir a lei de Deus, por os meus antepassados ter escolhido diferente do que eu venho escolhendo com Cristo hoje na minha história. Então é por causa de Cristo que eu creio que toda palavra de maldição, que toda maldição é quebrada nele. Ele quebrou, ele levou sobre si, e a minha vida e a vida dos meus e da minha família será abençoada, será próspera em todas as áreas, para que a minha casa, a minha vida seja fonte para a glória de Deus. Porque em Cristo ele levou minhas feridas, ele levou as minhas doenças, as minhas enfermidades, ele levou toda a maldição pela transgressão da lei, da palavra de Deus, que podia me acompanhar de geração em geração, mas que na minha geração foi quebrada em nome de Jesus. E eu me coloco com a minha família, a minha casa dentro dessa estrutura, dentro dessa arca, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo, e por causa dele sou salva, e por causa dele Deus tem uma aliança para comigo, e por causa dele Deus se relaciona, eu me relaciono para com Deus, eu posso ter acesso a ele através da sua presença, do Espírito Santo de Deus. Todas as bênçãos que a vida de Jesus Cristo estejam sobre nós, estejam sobre nossas vidas, em nome de Jesus, assim nos diz o Senhor. Então, vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse. Então, Rúben, ouvindo o plano, livrou das mãos dele e disse, das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais, não derramem sangue. Joguem um rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Não derramem sangue. Joguem um rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Então Rúben não tinha a intenção de matar José, mas de o livrar naquele momento. Tem um pouco de medo aqui de enfrentar os próprios irmãos, mas ele está tentando uma situação para o livrar do plano maligno. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica larga de mangas compridas que trazia, que foi o pai que deu. E o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então veja, jogaram, primeiro que pegaram sua túnica,
rasgaram, o jogaram dentro de uma cisterna sem roupa, muito provavelmente, né? Porque se eles despiram-no da túnica, a túnica larga de mangas compridas que trazia, eu não sei se ele havia uma roupa por baixo, mas a Bíblia diz que despiram da túnica, tiraram a túnica e o jogaram numa cisterna sem água. E água, irmãos, é uma necessidade básica do corpo humano, é uma necessidade básica de um ser humano. Então, jogaram ele numa situação sem água, sem atender às suas necessidades, sem como ele sair daquela situação. Era para a morte. Mas então, não é de repente, não é pura coincidência. Uma caravana vai passando e vai levar José. E vai levar José para o ambiente onde Deus tinha um grande propósito para com a sua vida. Onde Deus tinha um grande propósito para com a sua vida. Eu sei que Deus vai fazer passar uma caravana na sua vida. Uma caravana que vai te conduzir ao ambiente. Deus vai fazer um grupo levar você ao ambiente do propósito dele. E dentro desse lugar, portas se abrirão. Uma porta dentro de outra porta. E o plano que Deus tem revelado a você vai acontecer. Vai acontecer. Então muitas pessoas questionam por que José foi tão abençoado. José é íntegro. José não sujou suas mãos com a maldade. Ao contrário, ele sofreu com obras más e manteve a integridade do seu coração. E reconheceu a Deus em seu caminho. Reconheceu a Deus em seu caminho. José sabia aquilo que não era seu. Ele estava como administrador na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar é de Potifar. A casa é de Potifar. O dinheiro é de Potifar. José era escravo. Mas foi um escravo que se tornou governador. Dentro daquele ambiente, maior do que o próprio Potifar. Maior do que o próprio do homem, né? Do homem que colocou ele lá para ajudar dentro da prisão. Do carcereiro, né? Que botou José para cuidar dos presos na prisão. E na prisão José foi visto. E na prisão José foi visto. E no tempo certo ele foi usado por Deus para um grande propósito para o seu povo. E até os próprios egípcios foram abençoados pela fonte, pelas riquezas que Deus colocou em suas mãos. Aquilo que Deus trouxe para suas mãos foi um transbordar para a vida da sua família, para a vida do povo de Deus e para a vida até das pessoas do Egito. Então, não desista de caminhar, mesmo em meio à dor. Porque tudo aquilo que Deus tem te revelado vai se cumprir. É Ele que está te protegendo. Tem um livramento de Deus para sua vida. Tem um grupo, uma caravana que vai fazer você acessar o ambiente que Deus vai te usar poderosamente, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.